Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma live da nossa série Empreender e Emagrecer, onde eu tenho trazido os princípios do empreendedorismo para você aplicar em qualquer área da sua vida que você deseja obter êxito. Isso mesmo. E hoje, nós vamos falar sobre energia e entusiasmo, De que forma que a energia, que o entusiasmo contribuem para o nosso negócio, para o nosso projeto. E é um dos princípios do empreendedorismo. Você ter energia, você ter entusiasmo, você ter engajamento, Então é sobre isso que nós vamos discorrer um pouquinho essa noite, tá bom? Deixa eu compartilhar essa live. E já vamos iniciar dentro desse assunto, Vou trazer aqui alguns exemplos, falando também mais sobre emagrecer, Como que a energia e o entusiasmo também contribuem, gente, para o emagrecimento saudável, Contribui para uma vida mais leve também, contribui para os princípios, para os valores. Então tá tudo interligado. Deixa eu mandar aqui o convite para vocês participarem. E sim, gente, o que significa? A gente vai começar abordando aqui o que significa entusiasmo. Então, peraí, deixa eu colocar aqui energia e entusiasmo. Tentar fixar. Pronto. O que significa entusiasmo, gente? Pessoa entusiasmada. Entusiasmo tem dois significados. Um significado mais antigo significa ser cheio de Deus, ser possuído de Deus, Ter inspiração divina. Então, a pessoa entusiasmada é uma pessoa cheia de Deus, inspirada, que possui inspiração divina. Esse é um dos significados. E o outro significado da palavra entusiasmo, estou aqui com meu caderninho, é o conceito atual, É o sentimento usado para descrever algo que denote interesse ou desperte prazer, paixão e ardor. Então, entusiasmo é um sentimento que desperta esse interesse, essa motivação, esse engajamento, E tá tudo interligado dentro do entusiasmo. Eu estudando sobre um pouquinho, sobre entusiasmo e energia nessa tarde, eu pude perceber, que o entusiasmo, ele é essa mola propulsora, Essa força motriz que gera energia para que você avance nos seus projetos, para que você avance no seu propósito, Com entusiasmo, ou seja, cheio de Deus, cheio dessa plenitude, dessa vida, desse vigor, dessa energia necessária para vencer todos os dias. Então, isso é entusiasmo. E por que isso é importante? Por que isso é um dos princípios do empreendedorismo? Porque o empreendedor, ele é aquela pessoa sim entusiasmada. Nós precisamos de energia, nós precisamos de vigor, nós precisamos de brilho nos olhos, paixão, prazer, ânimo. Então nós precisamos de todos esses sentimentos, de todos esses componentes para que a gente possa alavancar os nossos projetos, para que a gente possa vencer todos os dias, E nem sempre, gente, é assim. E é isso que eu quero falar nessa noite. Que a verdade é que vencer todos os dias é um desafio. Que nem sempre a gente acorda motivado, engajado, Mesmo que nós tenhamos princípios, valores, mesmo que a gente tenha metas, objetivos, que a gente tenha aí uma missão a percorrer, uma visão, um propósito, nem sempre a gente consegue manter esse nível de entusiasmo, Aflorado, manter esse nível alto. E é sobre isso que eu vim falar nessa noite, Durante a minha jornada que eu tenho percorrido aí de emagrecimento, manter o entusiasmo é um desafio. Por quê? Porque além, de estar fazendo uma reeducação alimentar, de ter passado pela cirurgia bariátrica, Então isso por si só já são muitas mudanças, Então há toda uma mudança externa de comportamento
e uma mudança interna de sentimentos, de percepções, né? Eu fui obrigada realmente a me autoconhecer nesse tempo. E, gente, não tive entusiasmo. A verdade é essa. Eu não tive esse prazer, essa alegria, essa disposição, né? Eu não tinha essa predisposição de acordar focada, de, vamos vencer. Esse ânimo eu realmente não tive. E eu falo isso pra vocês, porque durante, né, já tem 2 anos que eu fiz a cirurgia. E durante todo esse tempo que eu fiz a cirurgia, né, somente agora, de uns 2, 3 meses pra cá, que eu consegui superar isso, né? Que eu consegui realmente ter prazer em viver, ter prazer, né? Em desfrutar da qualidade de vida, de ter ânimo, de ter alegria, de ter esse entusiasmo, de ter essa energia, né? Embora, assim, não foi tudo de ruim, não foi sempre que eu tive essa tristeza, né? Vamos dizer assim, esse desânimo. Mas literalmente, gente, eu estava num momento em que as emoções elas foram afloradas, um momento em que as emoções foram trabalhadas, né, de uma forma muito massífica, de uma forma muito intrínseca, né? Então, alteração de humor, alteração de alimentação, alteração da rotina, alteração do sono, uma readaptação ao ambiente, né? E várias outras mudanças. Então, tudo isso não me possibilitou, eu, Fernanda, não consegui desenvolver o entusiasmo, ter esse sentimento de entusiasmo. Né? Pelo contrário, eu cultivei aí a ingratidão, eu cultivei aí por muito tempo o mau humor, né? A irritabilidade, porque eu estava sempre irritada. E aí eu precisei me conhecer, eu precisei de ajuda profissional, né? Eu precisei aprender sobre os meus sentimentos, sobre quem eu era, para que eu pudesse, de certa forma, trilhar novas estratégias para aprender a lidar com os meus sentimentos, a lidar com as minhas emoções. E aí sim, depois que eu me conheci, depois que eu tive esse tempo, na verdade, de autoconhecimento, de desenvolvimento, é que eu consegui aí começar a desenvolver o entusiasmo. Então, sim, gente, o entusiasmo ele pode ser desenvolvido, né? E eu vou trazer algumas dicas aqui para você ser uma pessoa mais entusiasmada, né? Eu quero falar também um pouco dos benefícios do entusiasmo para a nossa vida, que está muito intrínseco a tudo que já foi falado aqui nas lives anteriores, né? Que contribui não só para a nossa saúde física, mas para a nossa saúde mental, para a nossa saúde espiritual, para a saúde do nosso negócio, do nosso projeto, né? Então, por exemplo, quando eu passei a ter entusiasmo, ter prazer, ter paixão em viver, porque essa era o meu maior desafio, né? Era descobrir a paixão de viver, descobrir o prazer em viver. Quando eu passei a realizar isso, quando eu passei a enxergar as coisas com uma maneira diferente, né? A mudar o meu olhar, tirar o meu olhar do problema, da dor e voltar o meu olhar para a solução, voltar o meu olhar para aquele que me criou, né? Que Deus foi uma pessoa fundamental e é uma pessoa fundamental em todo o meu processo, em toda a minha jornada, né, na minha história. Então, quando eu passei a enfrentar, né, confrontar aqueles sentimentos que minavam a minha energia, que minavam a minha autoestima, que minavam o meu humor, e a expurgar para fora o que estava doendo, a trazer realmente ali dentro aquela limpeza interna, o encontro de mim comigo mesma, né, para descobrir o que era o problema e descobrir o que estava minando a minha energia, minando a minha força. Quando eu passei a trabalhar isso, sim, aí o entusiasmo ele veio, e veio com vigor, veio com energia, veio com toda a predisposição de querer viver, de querer aproveitar cada momento aí da minha vida, aproveitar cada respirar para fazer a diferença, para fazer aquilo que eu acredito, para fazer aquilo que eu sonho. Né? Então, talvez você nessa noite está assistindo esse vídeo e talvez você esteja totalmente desmotivado, desanimado, mal-humorado, né? Talvez você esteja com vários problemas que você não está conseguindo se concentrar,
não está conseguindo encontrar aí a solução, né? E aí a gente vem falando de energia e parece às vezes que é uma fórmula mágica, porque durante toda a minha jornada, muitas pessoas falavam, olha, melhora seu humor, melhora o seu rosto, né? Você tem a feição muito fechada, você é muito mal-humorada. E, gente, dentro de mim eu queria mudar, né? Havia um desejo de mudança, havia um desejo de ser diferente, mas a realidade é que eu não estava conseguindo, porque a dor da alma, a dor existencial, os conflitos internos, os traumas que eu vivi, estavam me impossibilitando de ter essa energia e de ter esse entusiasmo. Estava me impossibilitando de avançar, né? Então, eu queria sempre achar um culpado para minha dor. Eu passei muito tempo me vitimizando e culpando outras pessoas, né? Por estar naquele estado, por ter chegado, vamos dizer assim, no fundo do poço, por não conseguir ser compreendida, né? E assim, literalmente, o sentimento é que ninguém te entende, né? Que ninguém entende a sua dor. E assim, nós vamos aprendendo com o tempo a lidar com as situações, né? E eu fui sendo ali confrontada, eu fui sendo, vamos dizer assim, trabalhada, né? Com pessoas que foram usadas por Deus para me confrontar, e isso foi muito importante para mim, né? Então, eu não sei qual é o momento que você está vivendo, eu não sei quais são as situações que têm, de certa forma, te atrapalhado a viver o seu melhor, a viver o extraordinário que Deus tem para a sua vida, né? Porque eu acredito que Deus tem um propósito para cada vida e Ele tem o bom, o perfeito e o agradável, e às vezes a gente se conforma só no bom, né? E não quer mais viver o perfeito, não quer mais viver o agradável. E o que eu quero te dizer é que eu não sei qual estado que você está, mas é possível sim sair desse lugar, é possível sim dar a volta por cima, né? É possível sim romper com essas amarras, romper com essas dificuldades que te prendem, que te travam, né? A live hoje ela tem essa intenção. Embora o meu objetivo seja falar de energia e entusiasmo, não há como falar de energia e entusiasmo sem falar de vida, sem falar de propósito, sem falar do que te move, né? Novamente, o que te move? Porque o que te move tem o poder de te parar, né? Então, é necessário que hoje você pare e pense o que você quer, quem é você, né? Qual é o seu sentimento, quem é você, qual é a sua identidade, né? Qual é o seu propósito de vida? Porque, gente, tudo isso, tudo que nós quisermos na nossa vida, seja no nosso negócio, seja em qualquer área da nossa vida, vai passar pelo princípio de sabermos quem nós somos. Porque quando você sabe quem você é, você consegue é, ter resiliência, você consegue trabalhar qualquer outra área da sua vida. Então, você precisa, mais do que tudo nessa vida, descobrir quem você é. Ter o encontro consigo mesmo. Ter o encontro com a sua identidade. Olá, Emanuele, seja bem-vinda. E você precisa ter um encontro com a sua identidade. Você precisa saber quem você é. Você precisa de autoconhecimento. Eu acredito hoje, né, pela minha experiência, que chegar nos lugares que eu chego, trabalhar aquilo que eu tenho trabalhado, né, muitas áreas, graças a Deus, tenho conseguido ter êxito. Tem áreas ainda que eu estou no processo e que vem sim para me mostrar que mesmo estando bem comigo mesma, mesmo me conhecendo, ainda haverão percalços, ainda haverão desafios. E se eu permitir crescer com esses desafios, gente, a minha energia não vai ser roubada, entende? Se eu permitir crescer com esses obstáculos, eu vou ser uma pessoa transformada, eu vou ser uma pessoa melhor, né? Então, eu passei por algumas experiências esses dias durante a live que realmente mexeram comigo, né? Mexeram com a minha maneira de pensar, mexeram com tudo aquilo que eu estava vivendo. E eu vou dizer para vocês algo. Eu descobri, né, durante esses desafios, né, aqui das lives, mas também os desafios da minha vida pessoal,
eu descobri nesse tempo que eu aprendi, na verdade, a ser mais resiliente, né, a ser uma pessoa mais perseverante, mas eu também aprendi que eu sou alguém. E, desculpa, cara, isso é incrível. Deixa eu tomar uma água, só um minutinho. Por que que isso é incrível? Porque ser, gente, é mais importante do que ter e do que fazer. Eu tive um péssimo resultado esses dias em uma área da minha vida. E assim, na hora eu fiquei muito chateada, né? Eu chorei muito e fiquei chateada por causa do resultado em si, né? Que não era o resultado que eu estava esperando. Eu fiquei muito mesmo, fiquei brava comigo. Porém, o que que eu aprendi com isso? Né? Eu aprendi que eu sou mais do que um resultado. Então, por exemplo, se você vai fazer uma prova de vestibular, né? Eu tô dando um exemplo. Se você vai fazer uma entrevista de emprego e você não passa, você é muito mais do que aquele resultado ali. E na hora eu consegui entender que eu era mais do que o resultado da reprovação naquele momento, né? O mais importante era eu, não era o resultado em si. E Deus não nos enxerga como um número, cara. Deus nos enxerga como uma pessoa que tem sonhos, que é dotada de capacidade que Ele mesmo nos deu, né? Então Ele não nos enxerga como apenas mais um ser humano ou um número ou o resultado de um relacionamento. Deus nos enxerga como filhos amados, né? Como filhos herdeiros, né? Ele quer nos levar à estatura de filhos maduros, porque nós temos uma herança para assumir, né? Nós temos uma autoridade para exercer. Então é essa estatura que ele quer nos levar. E por que eu tô falando disso nessa noite? Você pode falar assim, mas Fernando, o que isso tem a ver com entusiasmo? Tem tudo a ver. Porque entusiasmo realmente é ser cheio de Deus. É ser cheio da plenitude dele, da vida dele, é ser cheio da identidade dele, do DNA dele. Porque durante o que eu li aqui, eu li muita coisa sobre entusiasmo. E as pessoas querem tirar esse conceito, né? E até deram um conceito atual para entusiasmo, como eu li para vocês no início da live. Só que, gente, não tem como tirar algo, porque a origem é do grego, não tem como tirar algo que tá no seu DNA, cara. Seu DNA tem um gene que chama filho, você é filho de alguém. Você tem características, você é embora, gente, somos vários seres humanos na face da Terra. Cada um tem as suas características, as suas particularidades. Ninguém, nem a pessoa que é gêmea da outra é igual, né? São gêmeos idênticos, mas não é igual. Cada um tem uma característica diferente, tem um detalhe, um DNA diferente, né? Tem situações, tem, enfim, N coisas diferentes. Então cada um de nós temos princípios, valores, missão, cultura, tem toda uma característica, mas você principalmente tem uma identidade. E partindo do pressuposto que nós temos uma identidade de filhos, né? Porque nós somos comprados com sangue. Isso é o que eu acredito, ok? Eu acredito sim que Jesus morreu e ele ressuscitou e ele me comprou com sangue na cruz. É isso que eu acredito. Eu vivo por isso. É isso que eu creio. Ok? E não quero aqui obrigar ninguém a crer em absolutamente nada, porque isso é algo particular. Mas partindo desse princípio, que ele morreu por mim e ele ressuscitou para que eu tivesse vida e vida em abundância. E eu iniciei esse período de live falando isso, que o meu objetivo de vida ao emagrecer não era simplesmente ser magra, não era simplesmente entrar numa calça 42, não era simplesmente, né, ter a minha autoestima devolvida, recuperada, não era simplesmente isso. O meu maior objetivo, e ainda é o meu objetivo de vida, é viver uma vida plena. E vida plena só é possível quando Deus está no negócio. Cara, você pode acreditar no que você quiser e tudo bem, né? Tudo bem você acreditar no que você quiser, porque você é livre para isso. Mas eu quero te dizer que quando Deus está
no negócio, quando Deus está na sua vida, quando Deus está no seu projeto, as coisas são diferentes. E eu falo isso porque a minha história se baseia exatamente nessa diferença. Deus, ele é o meu parceiro de todas as horas, ele é o meu cúmplice, ele é o meu pai, o meu amigo, a quem eu recorro, quem me conhece, aquele que me conhece por dentro, que sabe cada parte do meu corpo, que sabe cada detalhe dos meus sonhos, aquele que tem todo o controle da minha vida. É ele que é a razão de eu existir, a razão de eu prosseguir. Eu não estaria aqui hoje se não fosse por causa dele. Porque nos momentos mais obscuros da minha vida, mais difíceis, que eu tava no fundo do poço, cara, a pessoa que mais esteve presente comigo, é claro que Deus usou várias pessoas, enfim, não me faltou palavra, não me faltou apoio, mas a pessoa que mais esteve ali comigo, lado a lado, dia e noite, chama-se Jesus, a pessoa do Espírito Santo. Então, essa é a razão de eu existir. Isso eu acho que é entusiasmo. Entusiasmo é você ter uma razão para existir, uma razão para respirar, uma razão para acreditar, uma razão para se mover. Isso é entusiasmo. Entusiasmo é você saber quem você é e você saber qual é o propósito para o qual você foi chamado. Eu tenho plena convicção de que sim, eu tenho um propósito a cumprir nessa terra, e que eu não vim aqui por acaso. Só que hoje eu tenho essa certeza, entende? Eu não nasci, não foram há 31 anos com essa certeza. Hoje, com 31 anos, depois de ter passado por N situações, eu tenho essa certeza, eu tenho essa convicção de que sim, Deus tem um propósito, um chamado muito grande para a minha vida. Que sim, eu vou percorrer por nações, eu vou anunciar aquilo que Ele fez e o que Ele tem feito. Né? Para quê? Para que outras vidas sejam alcançadas, para que outras vidas sejam libertas. Esse é o meu propósito. Embora, gente, eu seja literalmente apaixonada por empreendedorismo, eu gosto muito. Eu sei que o meu objetivo na vida não é ganhar dinheiro, não é criar empresas, né? Não é gerir. Esse não é o meu maior objetivo. Se um dia isso chegar a acontecer, né, vai ser realmente por um propósito. Mas o meu maior propósito é anunciar exatamente aquilo que eu tenho vivido como prova real de que eu fui alcançada por esse amor. E um amor que me constrange, um amor que me transforma. Tudo isso que eu tô falando, gente, não estava no script, né? Talvez você entrou aí agora e você tá falando, tá, mas o que que tem a ver energia, o que que tem a ver entusiasmo? É isso. Tem a ver com identidade, tem a ver com ser pleno, tem a ver com ser cheio de Deus. Isso não estava no meu script, mas é o que está no meu coração, é o que está no meu espírito. E eu quero dizer para você que está assistindo essa live, que você precisa se mover por um propósito maior. E nos dias maus, gente, nos dias de tempestade, nos dias de dor, nos dias de angústia, nos dias de preocupação, nos dias de tristeza, porque eu vivi todos esses dias e todos nós, gente, vamos passar por esses momentos. Vamos passar por os momentos difíceis que a gente compara aí aos dias de tempestade, dias cinzentos, dias em que nada faz sentido, dias em que a dor parece enorme, dias de perda, dias de insucesso. Esses dias todos nós vamos passar, nós vamos experimentar esses dias. E o que faz a diferença durante a passagem desses dias é para onde você direciona o seu olhar. Se o seu olhar estiver direcionado para o problema, para o caos, para a tempestade, para a dor, para o obstáculo, para a conta, se o seu olhar estiver direcionado para o problema, cara, você não vai conseguir romper nesses dias. A sua energia vai ser roubada, a sua motivação vai ser jogada no lixo e você não vai conseguir romper. Mas e aí, Fernando, como que eu faço? Porque todo mundo passa por isso, não é? Todo mundo passa pelo dia mal, todo mundo passa pela tempestade, pelo boleto que você não consegue pagar em dia, né? Pelo quilo que você não consegue perder. Talvez você foi super mal na dieta, super mal no treino, você não passou no exame. Todo dia
Todo mundo passa por esse momento de desespero, por esse momento de dor. E aí, o que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu vou dizer para vocês o que eu tenho tentado fazer. Porque tem dias que eu sou vencida, gente. E tem dias que eu venço. E nos dias que eu sou vencida, é difícil. É difícil. Mas até nesses dias que eu sou vencida, eu aprendo com eles. E o que eu tenho tentado fazer nesse tempo? A primeira coisa, gente, que eu faço não é a técnica A, B, C, não é o método X, Y, não é o consultor tal, não é o coach fulano de tal, não é o pastor A, não é a líder tal. A primeira coisa que eu faço nesses dias difíceis é olhar para o céu. Olhar para o alto, sair para um lugar onde eu possa ver o céu, porque eu falo, cara, eu preciso me lembrar daquele que criou todas as coisas, que nunca perde o controle, que não dorme, que não tosqueneja, ou seja, ele não pisca o olho. O cara tem o controle de tudo, eu preciso olhar para ele. Porque se eu olhar para a situação, se eu olhar para o problema, isso vai me derrubar feio. Então, a primeira coisa que eu procuro, gente, é sair para olhar o céu. E quando eu olho para o céu ali, eu já começo a fazer uma oração, a minha oração, pedindo ao Senhor para me dar força, pedindo ao Senhor para me dar sabedoria, para guiar os meus passos, sabe? Então, o primeiro recurso não é buscar um método X, Y, Z. Nada contra os métodos, nada contra os coaches, nada contra os pastores, os líderes, nada contra, gente. Mas, cara, acho que a primeira pessoa que a gente precisa buscar é a Deus. Porque Ele nos conhece, Ele nos fez, Ele tá com a gente sempre. Sabe, eu acho que essa é a diferença entre você ser e viver uma vida plena. Porque o cara sabe o que tá por vir, o cara sabe o que você vai passar. E quando você pede sabedoria, quando você pede discernimento, quando você pede ajuda, né, Ele dá. Se você pedir de todo o coração, Ele vai te atender. Então, a primeira coisa a se fazer, né, quando falta entusiasmo, quando falta energia, quando as coisas não dão certo, quando você está com problema, é literalmente, gente, buscar ao Senhor. Né? A palavra de Deus fala em algum lugar na Bíblia, depois você lê lá. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Batei e abri-se-vos-á. Quem pede recebe, quem busca encontra e quem procura acha. Então, está dizendo dessa necessidade que nós temos de buscar ao Senhor. Buscar não é o método, não é ao coach, não é o meu líder, não é o meu pastor, é buscar ao Senhor em primeiro lugar. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso significa que quando você direciona o seu olhar, a sua mente, o seu foco para aquele que é a fonte de todas as respostas, para aquele que é a fonte, para aquele que é a solução, o criador de todas as coisas. Quando você recorre a Ele em adoração, crendo de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças e com toda a sua alma, que Ele é a resposta, que Ele vai te dar a sabedoria, o discernimento, Ele vai guiar os seus passos. Gente, isso é sabedoria, cara. Isso é a chave do sucesso. As coisas acontecem. As coisas acontecem. E por que eu falo isso? Porque é assim que eu experimento na minha vida. Eu tenho vivido momentos, depois eu quero detalhar mais, né? Não vai ser aqui nessas lives, mas eu tenho vivido momentos em que eu preciso realmente recorrer a Ele em adoração. E enquanto Ele não falar comigo, porque Deus fala com palavras, Deus fala através da música, Deus fala através de gestos, Deus fala através da natureza, Deus fala conosco o tempo inteiro, através de um vídeo, através de uma situação. O problema é que nós às vezes estamos tão focados
tão ligados, né, no nosso próprio problema, tão focados na nossa dor, tão focados em outras coisas que a gente não consegue ouvir a voz de Deus, não consegue ouvir a resposta dele. E mais ainda, o que eu aprendi durante o meu processo é que às vezes Deus não responde a sua oração, porque não há predisposição no seu coração para ouvir a voz dele e para obedecer. Então, a predisposição do seu coração em obedecer vai fazer com que Deus te dê diretrizes e direcione os seus passos para que você alcance êxito, para que você seja bem-sucedido em qualquer área da sua vida. Não importa qual seja a situação, se houver predisposição no seu coração para obedecer, ele vai falar e as coisas vão acontecer. E você obedecendo, você vai alcançar êxito, você vai conseguir solucionar qualquer problema. Então é isso que é a principal chave nessa noite. A principal dica nessa noite que eu posso te dar é buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocai a Ele enquanto Ele está perto. Pois todo aquele que pede recebe, quem busca encontra e quem bate se abre, a porta se abre. Né? Que Deus possa te conduzir em todas as situações, guiar os seus passos, para que você alcance êxito, para que você alcance sucesso, para que você tenha energia suficiente para suportar a carga de cada dia, porque basta cada dia seu próprio mal. Então nós precisamos aprender a suportar a carga de cada dia. Então essa é a principal dica. E tem outras coisas, eu não vou entrar no meu roteiro, porque não está isso no meu coração, né? Eu vou até aqui, porque se eu posso deixar uma âncora, a âncora é essa. Busque ao Senhor em primeiro lugar, todos os dias, né? Essa live, ela tá diferente e literalmente mudou todo o meu roteiro e não tem problema, eu abro mão do meu roteiro para ficar com aquilo que eu estou em paz no meu coração, né? Então você que está vendo essa live, eu espero que de alguma forma você entenda que essa seja a resposta que você tanto procura, porque provavelmente você está se perguntando por quê? Por que as coisas não estão dando certo? Por que Deus não fala comigo? Por que eu não consigo ter uma solução? Cara, para um tempo. Se retire do ambiente comum. Vá para um lugar onde você vai conseguir se conectar com Deus. Vai para a natureza, vai para um sítio, sei lá, algum lugar onde você vai conseguir ter o seu momento a sós com Deus. E Deus não é uma religião, ok? Deus, ele é um ser sobrenatural, também é uma pessoa que nos compreende, que se importa conosco, né? Que nos deu hoje a oportunidade de estarmos respirando e que tem para nós um propósito muito maior do que o nosso próprio projeto, os nossos próprios planos, ok? E eu vou ficar por aqui. A energia e o entusiasmo, eles se dão quando você entende quem você é. E quando você recorre ao seu dono, ao propósito maior, né? Em busca dessa força, desse direcionamento. E você muda o foco. Tira o foco do problema, da angústia, da situação, da adversidade. E volta os seus olhos, o seu foco para aquele que pode todas as coisas. E aí é Ele que nos dá força, né? A palavra de Deus também nos faz saber que a alegria do Senhor é a nossa força. Então isso significa que mesmo estando triste, é Ele, é dele, é por meio dele é que nós vamos nos mover de glória em glória, de vitória em vitória e seremos transformados, né? Pela manifestação da glória dele em nós e através de nós, ok? Esse é o recado nessa noite. É diferente.
mas é o propósito para o qual eu fui chamada. Eu agradeço a você que ficou até aqui, a você que vai assistir depois, né? Que você possa ser tocado, que eu possa de alguma forma ter colaborado com o seu crescimento. E até a próxima live. Estamos finalizando. Amanhã às 22 horas estamos de volta. Beijo e tchau, tchau.